muito agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, a oportunidade do estudo, que possamos buscar luz e entendimento nesse momento, paz no coração, que os amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo possam nos inspirar, nos iluminar também ao longo dessa semana, e que possamos compartilhar esse ensinamento com pessoas que passam por nosso caminho, que necessitam da nossa Desculpa as cachorrinhas participando. É legal, porque é ao vivo, né? E que a gente possa compartilhar dessa energia tão boa, né, que trazemos para o estudo, que ela possa emanar, né, entre todos nós aqui nesse momento. Obrigada. Pode fechar o microfone, Cecília. Aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Pessoal, esse assunto que nós vamos falar hoje sobre personalidade prevalecente ou personalidade dominante, eu já discuti várias vezes nos grupos de trabalho de desenvolvimento, mas é um pouquinho até mais extenso, então era muito pouco que a gente podia conversar sobre o assunto, destrinchá-lo, né? Então, hoje a gente tem essa oportunidade. Bem, a grande maioria daqui do nosso pessoal já trabalha em trabalhos mediúnicos de mesa, né, que nós estamos falando. Então, qualquer coisa, dúvida, questionamento, vamos abrir sim para tornar ele até mais rico, né? Pelos exemplos que a gente pode realmente melhorar o nosso entendimento, porque ele é bem prático mesmo. Vocês vão ver que tem coisas muito interessantes. Vamos lá, começando pelo seguinte, vocês lembram quando André Luiz, quando ele estava lá já no plano astral, já conhecedor da sua situação, ele andava com já aqueles mestres, o Aulus, né, era um deles, e numa dessas aí ele veio fazer algumas visitas a centros espíritas aqui na Terra, né? Saindo lá de nosso lar, vieram para cá, e no livro Domínios da Mediunidade tem um capítulo interessante que chama Emersão do Passado. O André Luiz estava junto com o assistente Aulus, né? E ao visitar esse grupo mediúnico, ele relata o caso de uma médium que, com a mente cristalizada no passado, ela se identificou com cenas desagradáveis. Porque aquilo levou ela diretamente ligada com um espírito que era um antigo desafeto. Essa experiência que ela teve com esse espírito ocorreu lá no Velho Mundo, no século passado. E assim ela acabou dando passividade como se fosse um espírito desencarnado. E conclui, abre aspas, mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Quem está falando aqui é o Aulus, tá? O assistente do André Luiz. Falou, então vemos aqui um processo autêntico de animismo. A nossa amiga, ela supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesmo. E no mesmo capítulo, o Aulus ainda ele relata, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta ao passado a comunicar-se com o presente, porque ao contato com recordações penosas, centraliza seus recursos mnemônicos, ou seja, memória, né? E ele acaba concluindo, por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas agravaria o problema, porque a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno. Fecha aspas. E muitos são os dirigentes que condenam sumariamente, às vezes, o médium, pregando-lhe um rótulo de fraude, né? Ante a mais leve suspeita de estar ali produzindo um fenômeno anímico e não espírita.
E o médium, o que acontece? De repente, um processo espontâneo de regressão de memória, regressão de memória, tá? Ele passa a viver em toda a sua intensidade e aquele realismo, ou seja, ele capta a sua própria personalidade prevalecente. E, é claro, de existência anterior, né? Então, ele apresentará, sobre tais circunstâncias, todas aquelas características de uma manifestação mediúnica espírita, como se ali estivesse um espírito desencontrado. Então, resumindo aqui, explicando melhor em outras palavras, quando o André Luiz esteve naquela sessão, ele olhou e falou, Paulo, mas aquela mulher não está dando passividade, eu não vejo nenhum espírito ao lado dela. De onde que ela está tirando aquilo? Ela está fraudando? Não falou mistificando, né? E foi nessas informações que o Aulus falou, não. Ela, ao passar aquele espírito que ela já teve uma situação de desconforto, ela regressou ao passado. E ela puxou, claro, no inconsciente dela, aquela personalidade que prevaleceu naquele tempo. Então, muitas vezes a gente vê, somente isso é um alerta para quem é clarividente, para quem é vidente, que às vezes você pode não ver a entidade ali presente, dando passividade, e a pessoa pode estar buscando lá no seu inconsciente, né, trazendo à tona aquela personalidade dela. E vocês vão ver que o negócio ainda vai mais complicado ainda. Eu vou esperar um pouco, mas dá vontade de falar o que pode acontecer também, tá? Mas vamos lá, tem bastante assunto bom aqui. A personalidade prevalecente é aquela personalidade que animamos de modo mais marcante em vidas passadas. Ela é uma espécie de personalidade controladora das demais personalidades. Para entender, nós somos compostos de várias personalidades, afinal de contas, nós tivemos várias reencarnações, certo? E em cada reencarnação, nós tivemos ali uma personalidade. Tanto é, se eu agora olhar no meu espelho, eu me ver ali, eu não estou vendo o que realmente eu sou, eu estou vendo ali o que eu estou. Então, eu estou na condição de homem, de cor branca, fazendo uma missão, um papel de pai, de professor, de amigo, de estudante, de mãe, de filha. Então, eu estou desempenhando aquele papel nessa personalidade atual. Então, o que eu vejo ali, eu vejo a minha personalidade atual, mas não vejo quem eu sou realmente, né? Em espírito. E essa personalidade prevalecente aí, ela é tipo de uma controladora das demais personalidades. Vamos dizer, que assim por dizer, ela se torna muitas vezes as demais como vassalos, como escravos dela, né? E a individualidade, ela pode ser comparada a extenso reino, vamos ter uma imagem, um extenso reino povoado de distintas personalidades. Só que uma está ali no trono, prevalecendo, né? Ela ocupa esse trono imaginário ali e mantém as demais sob sua autoridade. E muitas das existências que nós já passamos, elas são tão marcantes que não são facilmente esquecidas na reencarnação. O espírito renasce, às vezes, no seio de outra família, outra cultura racial, às vezes até com outro sexo, mas ela continua ali conservando a sua identidade essencial. Então, existem espíritos que, embora ganhem nova identidade, continuam sendo dominados pela antiga identidade. Tá claro até aí, gente? Isso é importante para entender. Se não tiver, vocês comentam, questionam, né? Ok? Então, a personalidade prevalente... Pode falar, Beth. A personalidade predominante é o que vai caracterizar ou formar essa personalidade predominante, que está acima das outras. O que vai caracterizar? Depende, vai depender. Eu vou esclarecer mais lá na frente, mas já te respondendo, ela vai te caracterizar beneficamente ou prejudicialmente.
Por exemplo, você é uma pessoa tranquila até certo ponto, de repente você é explosiva. Mas você fala, de onde vem isso? Eu não sou assim, eu não gosto disso. Ou seja, muitas vezes tem lá atrás você como dominante e ela continua contigo aí. Bem, vamos lá. Mesmo que eu mude o script que eu estava aqui, não tem nada. Vamos lá. E o que é importante? Por exemplo, o médium está dando passividade para uma entidade hiperagressiva, certo? E, de repente, você está ali, claro, você está com o seu animismo, que ele é importante, que ele está controlando ali também a situação, e você pensa assim, nossa, essa entidade aqui parece-se comigo. Relata justamente aquilo que muitas vezes é a minha briga interna, né? E é seu mesmo. O que você buscou naquilo está trazendo à tona. Porque muitos de nós, quando nós estamos num trabalho mediúnico, numa reunião coletiva, os maiores atendidos somos justamente nós que estamos ali. Fomos colocados nessa situação para tratamento. Isso também é um ponto que a gente vai abranger mais à frente. Então, a característica, o que prevalece, Beth, é cada um sabe em si, entendeu? Tem aquelas características que te traz para você ser uma pessoa mais altruísta. Então, é só você ver, muitas vezes, que nem eu, às vezes, sou manso e pacífico, ou seja, eu luto para isso, tá? Porque eu sei que, na realidade, isso me cutuca, porque, às vezes, eu sou explosivo, às vezes Então, eu já mudei bastante, por isso que eu gosto de brincar bastante, né, para trazer mais humor, aquela coisa, mas eu sinto que dentro de mim tem um leãozinho aí meio brabo que quer morder as pessoas, entendeu? Então, eu sei disso. E conhecedor dessa situação de estudar, o que eu tenho que fazer? É matar esse homem velho que ainda está me incomodando, para que eu se torne um homem novo. Aí já estou entrando em outros assuntos aí, pelo estudo de Jesus. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Aí eu vou complementar quando chegar a hora. Diga, Érica. Barbosa, então, essa personalidade prevalecente, ela pode ou não impedir, ou vamos dizer assim, atrasar um pouco a sua evolução, dependendo de como você permite que ela se expanda na sua encarnação. É mais ou menos isso. Então, você foi uma pessoa extremamente brava, violenta, vingativa, aí você desencarna, aprende alguma coisa no umbral, sei lá onde, no mundo espiritual, aí você reencarna. Você ainda tem aquela personalidade, mas você já é um pouco mais manso e pacífico. E aí você vai, então, domando essa sua personalidade. Você vai domando ela. Domando. Você pode domar. Então, essa é a vantagem. Viu? Desculpa, só interromper, Érica, que é importantíssimo. Essa é a importância de a gente estar estudando isso e ser conhecedor dessa possibilidade. Porque muitos passam, reencarnam, muitos trabalham no espiritismo e não sabem levantar isso. E outra, onde estava isso? Como eu acabei de passar para vocês, está ali no livro de André Luiz, está ali no livro dos médiuns, está ali, Kardec já fala sobre isso, Chico Xavier já falava sobre isso, mas isso é pouco explorado, e eu acho que deveria ser muito bem explorado conjuntamente com os médiuns, para a gente saber que essa é uma possibilidade, e eu posso domar, essa palavra que você falou aí, importantíssima, domar. Entendeu? Então, você tem essa possibilidade, desde que você reconheça em você essa personalidade dominante, que não né? é dominante, e aí você vai trabalhando isso para ir se melhorando. Mas também você pode não se perceber disso e deixar com que ela guie novamente essa sua encarnação. Opa! E aí você está perdendo essa encarnação e continua perdendo a sua reencarnação. Tá, entendi. Entendeu? Nesse sentido mesmo. Alguém tinha levantado antes da série aí, acho que Juliana, se não me engano. Eu, Barbosa, tinha levantado, Fabiana. Eu ia perguntar onde que está esse conceito de personalidade prevalecente, mas você falou depois em Kardec e André Luiz, é isso? Sim, e aqui também, porque daqui a pouco eu já vou falar para vocês, toda medida que eu for passando os assuntos, eu vou falando também de onde foi tirado. Tá legal, obrigada. Nada. Tudo bem, Barbosa? Tudo bem, grupo? Tudo bem. Só me tira uma dúvida.
Então, a gente pode entender, como a gente comentou ontem, que essa ferramenta da regressão seria uma forma possível de, pelo menos, saber entender esse comportamento e tentar aliviar isso, conduzir de uma outra forma, não seria? Sim. Então, essa terapia de vida passada que a espiritualidade nos auxilia a gente a ter, é justamente nesse sentido mesmo que você acabou de comentar. Eu quero segurar um pouquinho para não atrapalhar o que vem pela frente. E vai tocar sobre isso mesmo, sério. Tá bom, combinado. Cláudia? Muito rapidamente, né, tudo que está sendo abordado nesse momento me lembrou um livro que eu li, que é sobre regressão de vidas passadas, mas pela psiquiatria. Assim, acabou envolvendo espiritualidade aqui, que é esse livro aqui, ó. Dá para ver? Muito mais. Peraí, deixa eu só tirar esse plano. Tá só fora de foco, né? Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Muitas vidas, muitos mestres. Tá, eu já ouvi falar, não li esse livro, não. Ele consegue, através da terapia de regressão, acessar essas memórias. Sim. E aqui tem esses mestres, justamente os espíritos que vieram explicar o que está acontecendo. Sim. Então, eu indico esse livro aí para quem tem dúvida, depois, né, da aula, aprofundar isso daqui. Esse livro dá muita dica de como isso acontece. Certíssimo, obrigado. Então, vamos lá. A personalidade prevalecente, ela é muito comum no espírito encarnado, que assumindo outra personalidade, né, ela não ainda viveu ali, vamos dizer assim, qualitativamente ou quantitativamente o suficiente para que a experiência do presente se sobreponha do passado, ok? Um exemplo é do espírito que desencarna e reencarna em curto espaço de tempo, né? Antiga, fosse, assim, vamos dizer, se diluísse. E um outro exemplo é no caso da pessoa desencarnar sobre forte trauma. Então, é comum que ele reencarne sobre esse efeito desse trauma sofrido, ok? E grande porcentagem dos casos considerados psiquiátricos, como a Cláudia estava falando aí, é determinado por conflitos entre diferentes personalidades, quase sempre envolvendo a personalidade prevalecente ou tirana, e a personalidade atual assumida pelo espírito. Tem rica estudos, principalmente americanos, né, que eles trabalham muito com regressões, terapia de vidas passadas, e é claro, cientificamente, né, mas nós, como espíritas, a gente compreende muito bem e sabe o que é essa situação. É mais fácil para compreender, sim. Ok? Um espírito encarnado pode se manifestar mediunicamente. Agora, atenção, isso aqui é interessante, principalmente para quem trabalha com psicofonia. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, Kardec afirma que o espírito do médium pode se comunicar como qualquer outro. Entendeu? O espírito do médium pode se comunicar como qualquer outro e se comunicar através dele mesmo. E isso ele comenta lá no livro, né, dos médiuns, lá, que isso acontece com muita frequência. Na hora do transe, o médium pode acessar os seus arquivos mnemônicos, na memória, né? E então ele vai se manifestar com outra personalidade. Comumente, isso aí dá-se um nome desse fenômeno de animismo. Olha aí, esse é um outro lado do animismo. Isso para quebrar essa barreira que o animismo é pejorativo. Não, jamais, né? Porque o médium, ele está ali sendo intérprete de si mesmo, com outra identidade. Bom, olha, você vai até ficar mais fácil o entendimento. Chico Xavier, ele dizia que Camille Flammarion foi discípulo de Allan Kardec, ok? Em uma vida anterior, ele havia sido Galileu Galilei, ok?
E, no entanto, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundado lá por Kardec, lá em Paris, né? O que acontecia? Ele psicografava por intermédio de Galileu. Ou seja, ele psicografava a si mesmo. No corpo, ele era Flammarion. Fora do corpo, ele era Galileu. A sua personalidade prevalecente, lá de trás. Um pouco de água, tá fogo aqui. Deu para entender isso aí? Então, ó, ele psicografava como Galileu Galilei, que tem nas obras de Kardec que o Galileu Galilei era pelo Flammarion. Só que quando ele recebia aqueles inputs, já estava na memória dele, estava dentro dele lá. Então, o Chico falava isso, ó. Então, o médium ele pode captar dele mesmo e transmitir. Isso aqui está falando na psicografia. Na psicofonia, mais fácil ainda. Beleza? Outro ponto bastante importante. Muitos dos espíritos considerados obsessores, que se comunicam num grupo mediúnico, estão principalmente ligados aos seus integrantes. Quando não estão a doutrinar uma das personalidades do médium de psicofonia, ou uma das personalidades de qualquer dos presentes, inclusive uma de suas próprias personalidades, podendo, né, um médium de incorporação, com muita frequência, receber uma das personalidades do próprio doutrinador, que ele esteja ali dialogando. Uma das provas disso é que quase sempre o médium doutrinador ou interlocutor se identifica muito com o teor da conversa, que está entendendo com a entidade comunicante. Na segunda-feira, teve um caso que a pessoa comentou assim comigo: nossa, o dialogador estava conversando comigo, ela não está aqui no grupo hoje, ela estava conversando comigo e gozado, o doutrinador falando, né? A entidade ali que o médium estava passando, psicofonia, era tudo que eu tinha dentro de mim, assim, como era parecido com o que eu sinto, não sei o que lá. Eu dei risada. Falei, se você não puder assistir amanhã o estudo, depois você ela vai saber do que eu estou falando. Você pegue para visualizar quando estiver gravado. E é justamente esse caso. Então, o que acontece? Você está ali do seu lado, o doutrinador, o dialogador. Quem falava doutrinador na época, né? O dialogador. Você, como médium psicofônico, você está atendendo como fosse uma entidade. Mas você tirou isso justamente do dialogador. Há essa possibilidade. E muitas vezes, algum obsessor de dentro do grupo, que esteja lá, por exemplo, a pessoa está fazendo lá a sustentação. Mal ela sabe que ela tem uma personalidade que puxam para ser tratada ali, naquele momento, sem ela saber. É isso que eles estão falando aqui, ok? E às vezes o doutrinador, ainda ele pode fazer com que o espírito manifestante conduza o assunto para o campo que seja de seu interesse. Porque ele está ali, né? Ele está direcionando a conversa. O doutrinador pode se incorporar no médium de psicofonia. Claro, que eu estou falando aqui, tudo acontece no âmbito de inconsciente, ou seja, inconsciente para inconsciente. E esse tal embate aí, com alguns intervalos, às vezes pode durar meses, durar anos. Deu para entender isso aqui? Isso é importante. Ninguém faz conscientemente isso, é inconsciente. Só que a gente não pode esquecer que nós temos ali grandes assessores ali nos auxiliando, que são os nossos guias espirituais. Então, muitas vezes nós estamos sendo tratados, né, enquanto nós estamos atendendo o médium através da doutrina, ou como também na passividade ali, sendo ali um médium de captação. Fala, Donizete. Realmente, ontem você falou, né, que muitos ali estavam na reunião, né? Ok. Principalmente a gente, né, que está na sustentação, ou se não no diálogo, né, está sendo ajudado, né? Sim. E realmente eu sinto isso, né? Que casos meu particular,
às vezes aparece ali, né? Mas que nem minha esposa, ela tá assim, muito apática, muito doente, muito para baixo, muito, assim, pessimista, né? E foi pro hospital, tudo mais, tal. Ela não estava se sentindo muito bem, né? Aí, o que acontece? Aí, eu fui atender uma médium, né? Aí ela pegou e falou assim, eu não sei por que eu tô aqui. Quem que me mandou aqui? Né? Aí eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a conversar e tal. E aí, com a entidade que estava com ela, né? Aí ela falou assim, eu tava lá, né? Deixando aquela mulher doente. Eu tava deixando aquela mulher doente. Eu falei, poxa, mas pra que isso, né? Se você pode fazer mal, por que você não faz bem? Né? Não, porque eu sou pago, aquela história toda, né? Aquela história toda de farofa e tudo mais, né? E eu senti que, peraí, esse negócio aí parece que é comigo, né? Eu senti que era comigo. Chegando em casa, aqui depois da reunião, chegando aqui, a minha mulher falou assim, estranho, porque você já entrou outras vezes aqui. Você já esteve aqui. Sim. Eu não quis falar nada, porque você entrou, não falou nada comigo e foi lá pro quarto. Eu falei, eu não vou atrás dele porque eu acho que ele foi rezar. Sim. E você não tinha chegado ainda? Não, eu não tinha chegado. Não. Vamos lá. Quando eu cheguei, ela contou essa história. Quer dizer, foi fazer uma limpeza lá em casa, né? Então, Doni, esse aí não é um caso de personalidade prevalecente, porque seria, no caso, a sua. Mas aí, nesse caso, pode, e acontece isso também, às vezes eu falo nas orações iniciais, né, para que os espíritos nos auxiliem, principalmente aos encarnados e desencarnados que possam trabalhar ali conosco, possam obstruir, ou possam nos desinformar. Quando eu falo encarnados, é nessa situação, porque nós só num trabalho mediúnico, principalmente de assistência mediúnica, mesmo no desenvolvimento acontece bastante isso, nós estamos ali não só atendendo espíritos desencarnados, mas espíritos encarnados também. Com certeza. Entendeu? Você trouxe esse daí para ela. E você viu, sem você comentar nada, a entidade acabou falando sobre isso. E essa entidade poderia ser ela que estivesse realmente obsediando a sua esposa. Sim. Como acabamos de falar, muitas vezes nós temos ali tratado essa personalidade prevalecente do médium, mas o obsessor também, ele é tratado. E às vezes, que nem você está na sustentação, às vezes você acaba sintonizando, escutando algum assunto assim, poxa, parecido com o meu problema. Aí você começa até a fazer uma prece para aquele lá, porque você sabe no âmago que aquilo representa. E na realidade é você mesmo que está sendo atendido, é nessa situação. Isso que você relatou é muito frequente, é muito comum mesmo. Ok? Mas é legal, para você foi bom, é importante você entender, você pegou assim, você viu, não precisou você falar nada, ou comentar, veio a vocês, aí você vem em casa, ainda você tem a prova, a prova dos 9 ali. Exato. Legal. Fala, Claudinha. Uma dúvida. Esse acesso à memória, ele está só relacionado a nós, mas ou pode estar relacionado com uma pessoa que a gente conheça? Falo porque existiu uma situação que estava sendo atendida e o médium se manifestou e a pessoa que me pareceu ali naquele momento parecia uma memória que eu tinha da minha irmã quando criança. Sim. A forma como estava se manifestando ali me lembrou muito a minha irmã, né? E depois eu fui discutir, né, deliberar com a médium sobre o que era. Ela usou até o termo cartar-se. E aí, só sei que depois daquele momento em diante, isso mudou minha relação com a minha irmã, depois daquela memória. Aí a minha dúvida é se esse processo a gente consegue acessar essas memórias também de mais novo, sabe? Porque eu acho que era uma memória minha que ela acessou, mas estava relacionada com a minha irmã. Catarse, ela conseguiu captar, né? Tem médios que têm essa facilidade mesmo. Por quê? Vamos lá. Memória, que nem isso assim, é o estado mnemônico, né? Que seria memória. Tudo que nós fazemos fica gravado. Que quando a gente fala assim, está gravado na nuvem, o que a gente entende? Que tem um local, né?
não físico, quando você acessa e busca ali aquelas informações. O arquivo mnemônico, também ele é conhecido como éter, onde está gravado tudo que a gente tem. Todas as personalidades da Terra que passou, encarnado e desencarnado. E alguns conseguem acessar isso. Até ontem eu comentei no livro, viu, Paulo, você perguntou, esse livro chama-se O Sublime Peregrino, que fala sobre a infância e a adolescência de Jesus. O Ramatiz, quando ele trouxe essas informações para o médium que estava psicografando, acho que é o Ercílio Mais, ele comenta que as informações dele é que ele acessa o éter, ele acessa as memórias mnemônicas de Jesus. Então, ele entra na história, porque aquilo é como se fosse, assim, um holográfico, sabe? Você penetra ali, você vê, por exemplo, você vê Jesus andando, dando as informações, isso está a acesso de todos, mas daqueles que têm capacidade para ler. Então, às vezes, e o que é permitido também, né? Então, você pode acessar as suas memórias mais facilmente, porque isso também está gravado em você. Está no seu íntimo, entendeu? E ali está todas as personalidades. E tem pessoas que conseguem captar e ler isso. Eu conheço médium assim, né? Que ela fala o que você fez, o que está te prejudicando. Normalmente, ela fala do passado, porque nós temos mais passado do que presente, certo? Nós temos toda uma carga grande. O futuro ainda vai chegar lá. Só quando chegar lá já não é mais futuro, né? Passa a ser presente e passado. Então, tem essas pessoas. É o que os ciganos fazem. Eles têm essa facilidade de ler essas memórias. E isso todos nós temos, está gravado no éter. Só que aí, se você souber utilizar bem, essa médium que eu conheço, você vê, ela não está ligada a nenhum centro espírita, mas ela faz. Se você chegar na frente dela, é claro, ela faz as preces dela, ela coloca um copo d'água na frente dela e ela acessa toda a sua memória. Aí só que ela fala assim, eu não posso mentir. Então ela te joga na cara o que você é, não é? A última vez que eu fui lá, falou, realmente você é manso e pacífico. Entendeu? Vamos lá. Brincadeiras à parte. Aí tem uma questão aqui interessante que fala o seguinte: podemos abordar o que seria das outras personalidades animadas em vida anterior, que possa, inclusive, se opor à personalidade prevalecente quando essa for tirana? Não lembro agora quem perguntou isso aí há pouco. Acho que foi não lembro agora quem foi. Aí, a resposta vem no que Jesus nos diz. Jesus diz o seguinte, abre aspas, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, o que a gente entende por essas palavras que Jesus está passando assim, que as nossas personalidades não comportam remendos. Ou seja, nós carecemos de tecer nova veste com tecido novo, rasgar e incinerar o que não presta. É que tem aquele caso, madeira que tem cupim, você não vai utilizar ela numa construção, por exemplo, principalmente de um novo telhado. Então, aquele ensinamento de Jesus que a gente tem que acabar, matar, né, nesse sentido, os homem velho para sobreviver o homem novo, é a mesma coisa, você não remenda uma personalidade, você tem que tirar ela, extirpar. A apometria trabalha muito com personalidades nesse sentido. Algumas coisas eu tendo a discordar deles, mas como eu ainda não tenho estudo tão grande nisso aí, eu coloco no freezer, né? Por exemplo, que nós vamos lá, prendemos a sua personalidade e levamos ela embora. Mas tudo bem, a gente pode modificar isso através de quê? Pensamentos bons e atitudes. Nós já vamos falar já disso. Fala, Cláudia. Pessoal, levante a mão, fale,
tá? Porque às vezes você está em dúvida aí, alguma coisa passou batido, está difícil de compreender, entendeu? Fale, minha amiga. Da forma como está escrito, e até esse ponto da apometria que você falou, né, de pegar a personalidade e levar embora, parece que existe umas camadas, né, separação, mas são camadas nossas. Existe um espírito, que essa é a nossa essência, e essas personalidades são camadas nossas, que eu estou começando a interpretar isso como os aprendizados. A forma como a gente lidou em determinada vida foi moldando essas personalidades que a gente tem, é isso? Sim, você vai moldando, entendeu? Uhum. Você pode ter uma personalidade tirana e você modificar. A ideia é justamente essa. Ó, outro ponto, ó, levando-se em conta que essa personalidade nossa agora, a atual, é a mais avançada de todas as que nós já animamos, a rigor, o que teremos de realmente aproveitável das nossas personalidades? Olha só, nós somos a melhor e mais avançada personalidade atual. Essa é a melhor que nós temos. Então, imagine as anteriores. Aí, se você é essa melhor, você tem que mudar e fazer com que a próxima que você tiver encarnado prevaleça essa e não as demais. Se você é muito tímido, muito acanhado, você tem que brigar contra isso, entendeu? Porque às vezes tem uma personalidade que está lá intrínseca em você e não está te permitindo que você possa evoluir. Você fica estacionado nisso. Mas a pessoa tem que ter a sua consciência disso. E é ela que tem que lá, porque o livre-arbítrio é dela. Não é seu, não é você falar, ó, você tem que ser assim porque é isso aí, você tem muito... Não, você tem que ter esse conhecimento, a pessoa despertar e ir em frente. Falar, opa, eu posso modificar isso. Tá? Eu não tenho como remendar. Ah, bom, essa parte aqui eu vou melhorar. E o mínimo que você melhorar já vai ser importante para a próxima encarnação. Diga, Érica. Barbosa, a gente poderia considerar, por exemplo, todos nós já fomos espíritos primitivos, né? E conforme as nossas existências, nós fomos evoluindo e fomos nos melhorando. Sim. Em algum momento, em alguma existência, a gente teve uma personalidade prevalecente mais forte, mais, vamos dizer assim, de mais... ser mais decidido, de ir na frente, de ser guerreiro, tá. E aí você passou por outras experiências, você foi modificando. Existe a possibilidade de uma outra personalidade sua prevalecer a essa primeira prevalecente pelas suas evoluções? Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente se esse lado combativo, que esse aí, se ele for bom. Se ele não for bom, se ele está te puxando para estacionar, porque você não regride, aí essa outra aí vai combater nesse sentido. E você consciente disso, melhor ainda. Você não vai ser eficiente, vai ser eficaz. Mas sim, ela combate sim. Essa que é você... E quem nos ajuda, só um minutinho, quem nos ajuda a livrar dessas personalidades são os nossos trabalhos mediúnicos. Porque lá, todos nós passamos por TVP, por uma terapia de vida passada. Agora, eu vejo foi triste quando você vê o médium não dando passividade, se prendendo, porque ele acha que aquilo é dele. Mas culpa do animismo. Primeiro, vai estudar animismo. O animismo é importante, o animismo é o freio. É o animismo que realmente coloca você no comando da situação. Agora, ele não dá passividade achando que aquilo é dele, porque inconscientemente, o inconsciente está falando, ó, isso aqui é seu, vamos resolver essa situação aqui, vamos tirar isso. Por isso que eu não faço assim, prender, não, mas você pode queimar ela, como foi dito ali por Cristo. Você tem que diluir essa personalidade. E se nós temos essa atual, é a melhor que nós temos, e se eu tenho muitas falhas nela, então vamos trabalhar nela para que ela possa realmente, numa próxima encarnação, ser a prevalecente. E não permitir que eu regrida, não vai regredir, que eu estacione.
Mas pode sim, Érica. Mas isso também pode acontecer de você ter uma, vamos dizer assim, uma nova personalidade prevalecente, de uma forma de você conseguir ganhar uma evolução ou ganhar uma encarnação também, né? Sim. Instruído pelo mundo espiritual também, né? Então, vamos dizer, então, você tem um livre-arbítrio, que essa personalidade prevalecente sua, ela é benéfica, ela é boa. E agora você pode estar escorregando em situações. E ela se vem e se faz por te conduzir realmente ao que você precisa. Fala, Paulo. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Considerando que o espírito nunca evolui, Sim. Ao máximo ele fica erradicado, como é que é o termo? Na erraticidade, essa manifestação, por exemplo, ela seria da sua última vida pregressa, ou ela teria uma soma de valores acumulados. Por exemplo, ele voltou a Galileu, né? Sim. Mas não, vamos ver que ele foi Sócrates no passado. Sim. Sócrates foi Galileu. A pergunta é, a última foi Galileu. Ele seria sempre Galileu ou ele poderia ter essa acumulação? Não. Ali, no caso, o Galilei foi a prevalecente dele. Entendi. É a dominadora, entendeu? Se fosse Sócrates, a Sócrates seria dominadora, porque sabe que tem muito mais condições, mais capacidade intelectual, outras coisas mais, entendeu? E seria, nesse caso, uma personalidade prevalecente benéfica. Mesmo Galileu tendo vivido muito tempo depois de Sócrates. Sim. Se fosse antes, seria possível. Nós somos sempre a melhor versão, né? Porque nós não evoluímos, ok? Mas estacionamos. Erraticidade é outra coisa. Erraticidade são todos, tá? Que estão desencarnados. Mas, viu, Paulo, você tem razão nesse ponto aí. Não precisa ser a última, pode ser uma penúltima, uma anterior, que ela vem, ela não foi tratada. Por quê? Nós não tínhamos a capacidade de compreender isso. Hoje nós já estamos tendo. Através do estudo, através da espiritualidade. Não do trabalho aqui, porque nos colocou aqui hoje 38 pessoas para poder fazer isso. E outros que vão estudar, ler isso aí, se conseguir tirar o melhor proveito disso, ela vai, opa, peraí. Porque nós sabemos, tem hora que a gente fala assim, puxa, eu não sou desse jeito. Por que isso me incomoda? Por que voto isso? Eu sei que eu não gosto disso, por que eu caio nessa armadilha? Porque eu tenho uma personalidade dominante que está ali. E eu posso modificar ela, porque o que está faltando para mim? Maior religiosidade, maior participação, maior falta de preces, falta de pensamentos bons também, porque às vezes quando acontece isso, é pensamentos negativos que eu vou acumulando e quando de repente eu vejo, porque a gente tem a mania de culpar tudo para cima de obsessor, e sendo que o maior obsessor somos nós, nesse sentido aqui, ok? Perfeito, bem respondido, obrigado. Tá legal. Vamos lá, já que você falou sobre essa personalidade benéfica, vamos falar sobre ela. Uma personalidade prevalecente pode ser de influência benéfica, ou seja, sermos liderados ou conduzidos por uma personalidade positiva. E o que vai fazer? Nos facilita conquistas intelecto-morais, desde que a teríamos que a ter construída. Teríamos uma personalidade positiva que nos fosse marcante, imperando beneficamente sobre as demais. Então, eu tenho que fazer hoje o melhor que eu posso. Em todos os sentidos, material, espiritual, emocional, sabe? Ser altruísta, ser amigo das pessoas, amar ao próximo, seguir aquilo que Jesus fala, não enganar, não atrapalhar, honrar pai e mãe, todas essas coisas que a gente está fazendo aí, se eu começo a fazer hoje, eu estou fazendo o quê? Construindo essa personalidade benéfica. E se eu já tenho essa personalidade positiva que está me empurrando para esse lado, aí que eu vou evoluir mais rapidamente, mais em frente. Até que Jesus, pegando nesse ponto, lembra quando Jesus fala assim, ao que se tem, se lhe dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até o que tem lhes será tirado. Então, aplicando essas palavras de Jesus à questão das nossas personalidades, quando em determinada encarnação, logramos, por exemplo, animar uma personalidade com um devido proveito espiritual, a partir dela nós podemos começar a escrever uma nova história.
Agora, isso que eu falo para os médios, eu bato. Agora, os médios entram e ficam participando meia boca, só corre quando a água está batendo no bumbum, que precisa, que interessa, mas na hora de participar, ser aquele fiel escudeiro, ser o facilitador da espiritualidade nos trabalhos, na casa espírita, não faz. Tem um livre-arbítrio, não tem determinismo ainda, mas ele está perdendo a oportunidade de formar uma personalidade melhor. Vamos lá. Doutor Inácio. Doutor Inácio, não podia deixar de pegar ele lá, né? Inácio Ferreira. Ele já dizia, abre aspas, não somos donos de nós. As personalidades que criamos ao longo das vidas sucessivas é o que nos subjugam, emergem com uma facilidade tremenda de nosso inconsciente. E, de repente, eis o homem velho se sobrepondo ao arremedo de homem novo. Fecha aspas. Daí essa importância de nós rompermos com o círculo vicioso das reencarnações. Porque nós vamos reencarnando, repetindo personalidades que apenas mudam de nome, sem nenhuma mudança substancial. De quê? De nós mesmos, de si mesmo, né? Então, nesse sentido, às vezes uma pequena disciplina íntima que o espírito consiga alcançar, por exemplo, vencendo essa ou aquela inclinação infeliz, pode se fazer um grande alicerce para conquistas maiores. Tá? Aquela reforma íntima, não, comece com pequenas atitudes. Algumas inclinações infelizes que nós sabemos que nós temos. Então, se a gente puder mudar isso, a gente está criando um alicerce para essa personalidade melhor lá na frente. E eu digo mais, se nós não tivéssemos encontrado o espiritismo em nossas vidas, apenas teríamos conseguido colecionar mais uma personalidade no curso das nossas vidas sucessivas. E, felizmente, o conhecimento espírita, ele enseja em nós um grito de independência, mas de independência relativa. Porquanto ontem é ainda muito recente para o dia de hoje. Nos sentimos completamente isentos dele. Só não temos mais passado que futuro, porque em relação às experiências acumuladas no presente, o passado possui muito maior acervo. Entendeu? Isso é muito importante aqui. Alguém poderia questionar, por exemplo, abre aspas, então, não nos cria quase uma espécie de fatalidade? Sendo assim tão controlados pelo inconsciente, como é que somos e o que podemos fazer? Esta é a maior luta que nós devemos travar. A nossa luta não é contra as exterioridades, mas sim contra hábitos nocivos arraigados no espírito. Precisamos nos revolver em nossas entranhas. O mal, não possuindo vida própria, cessa de existir. Isso, ou seja, quando nós não alimentamos ele, né, ele vai morrer de anemia. Carecemos de parar de alimentar o mal em nós mesmos. A rigor, trata-se de um processo de reeducação alimentar, passando apenas a ingerir bons pensamentos, evoluir a escolher um novo cardápio para o espírito. Jesus não nos disse que era o pão da vida? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Fecha aspas. Isso aqui é o meu amigo Dr. Inácio falando. Então é bom lembrar que um espírito obsessor, para prejudicar alguém, ele não carece estar ao seu lado. Olha, isso aqui é importante, viu? Podemos receber constantemente na nossa personalidade prevalecente, né, foi complicada, vibrações de ódio que nos encontram, vibrações que infelizmente dificultam a nossa renovação. Os nossos adversários mais ferrenhos, aqueles os quais prejudicamos e que não esqueceram do mal que lhe fizemos, não acreditam em nossos propósitos de melhoria. E nossa personalidade atual encontrará uma dificuldade muito grande
para deixar de ser essa personalidade prevalecente. Por exemplo, às vezes o alcoólatra deseja deixar de beber, mas o álcool não o deixa se livrar do vício. Então, tanto o responsável no bem quanto no mal, aqueles que induzimos ao mal passam a ser responsabilidade nossa. E muitas vezes, quando nos arrependemos e queremos imprimir novo curso às nossas vidas, ele não nos permite. Isso que eu falo. Barbosa, eu estou com um obsessor. Nossa, eu tento fazer as coisas boas, mas ele está me complicando. Nossa, eu não sei por que eu mereço. Merece porque você criou esse obsessor. Se temos obsessor, a culpa é nossa. Fala, dona Érica. A gente poderia explicar, por exemplo, como exemplo disso que você falou, quando a gente, por exemplo, tem ou um acesso de ciúme, ou então um acesso de raiva, que normalmente você está tranquilo, está em paz, mas de repente tem um gatilho, acontece alguma coisa e vem dentro de você uma coisa que você não sabe de onde vem e você não consegue controlar. Então, seja ciúme, seja raiva, seja vontade de vingança, isso pode justificar, então, esse aparecimento obsessivo dessa prevalecência. Perfeito, você falou, Érica. Até me ajudou, até esclareceu mais ainda o que eu queria dizer aí sobre isso, sobre esses gatilhos. A gente fala, quando ele fala assim que o obsessor não precisa estar ao nosso lado para nos alcançar, ele vai alcançar através dessas personalidades. Quando você tem essa crise de ciúme, de raiva, dessas coisas aí, que você fala assim, poxa, mas eu não sou isso, eu não concordo com isso, mas de repente acontece isso. De onde vem esse gatilho? Dessa personalidade. E através desse ódio que eles se ligam e te encontram. Entendeu? Por isso, se a gente diluir essa personalidade, menos exposto nós estaremos. E aí a gente tendo conhecimento disso, né, nós abençoados que estamos estudando e tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, qual que seria a melhor conduta? Por exemplo, quando ela vem, você não controla, você tem o acesso, aí você para e fala, poxa vida, né? Errei de novo, caí de novo. Orai e vigiai. Tá, mas quanto tempo levou para você, de repente, perceber que você errou de novo? No momento, na hora, uma hora depois, um dia? Antigamente eu ficava um mês com aquilo, uma semana com aquilo, emburrado, não sei o que lá, me maltratando quem está ao meu lado. Mas se eu começo a perceber isso com mais antecedência, eu estou me arrependendo. E eu tenho a solução para isso, através da prece, da oração. E outra, você já está se encontrando, você já está se conhecendo. Então, você está se ajudando. E você se ajudando, o céu vai te ajudar. Então, e nós temos aí os nossos guias aí para também nos auxiliar. Então, você falou, porque isso é uma conscientização que poucos têm. Ele faz, mas foi merecedor isso, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre. Não é assim não. Entendeu? Mas, às vezes a gente faz, porque nós vamos continuar, vamos escorregar, vamos, às vezes, acionar esses gatilhos aí, mas, a partir que eu tenho a consciência, só o fato de você achar que errei de novo, essa conscientização já mudou, já está melhorando, já está fazendo que você se torne melhor, porque você sabe que aquilo é errado. Muitos não conseguem detectar isso. Porque a diferença, eu acho que está nessa consciência mesmo. Quando você fala, eu sou assim mesmo, não vou mudar, já estou, né? É uma consciência que você não tem. E quando você erra e fala, poxa vida, de novo, caí novamente no erro. Então, você já tem essa consciência, você já está num passo de evolução. Então, até para complementar esse assunto aí, antes de eu passar para a Cláudia, que ela levantou a mão aqui, e para efetivamente nós nos libertarmos, necessitamos provar àqueles que desviamos lá do bom caminho que estamos sendo sinceros. Mas isso não raro nos custa muito sacrifício. Quando alguém ao lado de outro, alguém estiver apanhando, sendo humilhado, espizinhado, ele, sem saber, ele está tentando provar ao seu algoz que já não é mais como ele era antes. E assim que funciona a lei. O amor tem que provar ao ódio que é sincero, pois aqueles aos quais um dia fizemos mal costumam nos conhecer melhor do que nós próprios nos conhecemos.
eles nos desafiam e nos levam ao limite. Mas quando você supera esse gatilho aí, que você mostra, caramba, eu acionei isso nessa pessoa e ela está realmente mudando. Então, ou seja, o amor tem que provar ao ódio que é sincero, entendeu? Fala, Cláudia. Complementando, né, até a pergunta da Érica, alguns recursos que a gente possui, Érica. Um primeiro deles é o seguinte, é o autoconhecimento, né? Acho que aqui a gente está tendo bastante esclarecimento para chegar nesse ponto. Tudo se trata de entender como nós somos, para daí a gente melhorar os pontos que a gente precisa melhorar com o que a gente já tem de bom funcionando, porque é o que o Bezerra falou, né? A personalidade positiva ajudando a desenvolver aquelas que a gente precisa desenvolver. Então, o autoconhecimento, ele nada mais é do que a gente sempre se perguntar por que eu reagi dessa forma? Por que eu agi desse jeito? Às vezes a resposta vem naturalmente, assim, você fala, poxa, aí você entende qual que é o gatilho e qual que é o que você tem. Mas existem momentos que essas questões de vida passada que é muito mais difícil da gente compreender. Hoje a gente tem aqui, né, a oportunidade do desenvolvimento mediúnico para nos ajudar, mas o orar e vigiar, ele tem que ser muito mais profundo. Muito mais profundo. À noite eu tenho altas conversas, porque, assim, realmente, às vezes falta recurso para compreender, e em oração eu vou colocando, primeiro, perdão por ter, sei lá, perdido a cabeça, ou ter agido de uma forma que eu já entendi que não foi boa, e pedindo recursos para me ajuda a entender o que está acontecendo. Né? Fiquem atentos ao ensinamento do Evangelho da próxima semana, que é o pedir e obtereis. E ele fala lá como é que a gente consegue isso, através da prece. Que nem a gente às vezes esquece, até eles falam lá que a instrução do Espírito, a melhor prece que a gente faz, somente para os terceiros, para nós, é o despertar. Entendeu? Porque aí já nos prepara para aquele dia que está vindo pela frente ali. E às vezes a gente faz isso justamente ao contrário, quando a gente vai deitar, vai dormir, né? Mas tudo bem. Bem, só falando um pouquinho sobre o animismo nos médios, para encerrar aqui. Presta atenção, se há animismo nos médios, né? Deixa eu até pegar aqui o ponto. É o animismo dominador, tá? Essa personalidade também. Se há animismo nos médios, há igualmente animismo nos espíritos comunicantes. Afinal, no corpo ou fora dele, quem estará completamente liberto do seu passado? Ok? São portadores de várias identidades. Por isso que aqui eu vejo, pessoal, nós comentamos essa semana sobre nome, né? Nome da entidade, do meu guia, né? É simplesmente rótulo isso. Por isso mesmo que sabiamente o Kardec afirmava, ele esclareceu lá no Livro dos Médiuns, que a identidade do espírito comunicante, face ao conteúdo, ocupa lugar secundário. Tanto para nós, nosso guia, para quem aquele também está se comunicando ali. Aí ele fala que o animismo, a luz da reencarnação, está presente em todos os seres, que antes de serem médios de outros, são médios de si mesmo. No hoje, todos somos médios do ontem. Através de nossa personalidade atual, expressam-se todas as nossas personalidades de outrora. Um dia, tudo que fomos haverá de decantar. E então surgiremos numa condição de espíritos aperfeiçoados, que é o objetivo da vida. Finish. Nós terminamos em ponto, 9 horas. Mas, se tiverem dúvida, tem algumas perguntas aí. E você viu que coisa, né? Eu coloquei e informei para vocês muito em cima da hora, porque hoje eu tive que trabalhar mesmo. Tinha um negócio para resolver em Indaiatuba, cheguei tarde, acabei relaxando ali no sofá e dormi. Ó, e hoje tem pouca gente. Mas, aí por aí você vê, né? E um assunto tão importante para você ter essa conscientização que você pode modificar. Eu vou trabalhar com a minha reforma aí. Trabalhe na sua personalidade. Conheça-te a ti mesmo. O que
a Érica falou, ajuda bastante. Esses gatilhos de raiva, de ciúme, de possessão, essas coisas, de ódio, de vingança. Aí que tá a personalidade lá te cutucando. Fala, Beth. Então, assim, só para reforçar se eu entendi. Então, quando eu melhoro numa personalidade, eu melhoro em todas, Sim, não é? sim, claro. Porque que você passe a dominar isso conscientemente, mas de uma forma benéfica, né? É isso mesmo. Bom. Valeu, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, vejo vocês amanhã no trabalho. Valeu muito. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Não quer acrescentar mais nada.